Olá, crianças, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é de língua portuguesa. Página 48, capítulo 3, No mundo da poesia. Você gosta de ler poemas? Em sua opinião, que assuntos podem ser tratados nos poemas? Vamos recordar um pouquinho sobre os poemas? Lembram quando nós vimos lá no capítulo 2? Poema é um tipo de texto dividido em estrofes e versos. Os versos é cada linha de um poema e as estrofes, o conjunto de versos. Uma característica de um poema é apresentar rimas em suas estrofes. Então, pessoal, acompanhe aqui comigo. Verso é cada linha do poema. Então, cada linha do poema é um verso, certo? E a estrofe? A estrofe é um conjunto de versos. Então, aqui nesse poema, nós temos quantos versos nessa primeira estrofe? Vamos contar? 1, 2, 3, 4. Então, nessa primeira estrofe, nós temos 4 versos, certo? Dissemos também que nos poemas uma característica é apresentar rimas nas suas estrofes. Então, vamos encontrar algumas rimas? Aqui, nessa primeira estrofe. As coisas devem ser bem grandes, para a formiga pequenina. A rosa um lindo palácio e o espinho uma espada fina. Então, nós encontramos uma rima aqui, Pequenina está rimando com fina. Certo, pessoal? Muito bem. Então agora vamos acompanhar a leitura? Acompanhe a leitura do poema agora comigo, na página 48 da apostila. A formiga. As coisas devem ser bem grandes, para a formiga pequenina. A rosa um lindo palácio e o espinho uma espada fina. A gota d'água um manso lago, o pingo de chuva um mar, onde um pauzinho boiando é navio a navegar. O bico de pão o corcovado, o grilo um rinoceronte, uns grãos de sal derramados, ovelhinhas pelo monte. Vinícius de Moraes, A Arca de Noé. Pessoal, vamos saber mais sobre o autor desse poema? Vinícius de Moraes, o autor do poema que você acabou de ler, nasceu no Rio de Janeiro, em 1913 e faleceu em 1980. Ele é o criador de muitos poemas e canções bastante conhecidos, inclusive internacionalmente, escritos para adultos. Para crianças, Vinícius publicou a obra A Arca de Noé, da qual foi extraído o poema A Formiga. Certo, pessoal? Então, o autor desse poema é Vinícius de Moraes. Sobre o poema, o que nós entendemos sobre esse poema? Esse poema nos mostra que as formigas, que para elas as coisas são bem grandes, porque elas são muito pequeninas. Então, o que para nós é pequeno, para elas são grandes, certo? Agora, página 49. Vamos estudar mais sobre o texto? Número 1. Informe de quantas estrofes o poema A Formiga é formado. Então, pessoal, lembrando que as estrofes são um conjunto de versos. Número 2. Quantos versos há em cada estrofe desse poema? Verso é cada linha do poema. Então, aqui na pergunta, vocês vão responder quantos versos há em cada estrofe desse poema. Número 3. Copie do poema A Formiga os pares de palavras que rimam. Lembram-se das rimas? Número 4. Em que versos as rimas aparecem? Assinale a resposta. Primeiro e segundo? Segundo e quarto?
ou o primeiro e o terceiro? Página 50. Número 5. Como devem ser as coisas para as formigas? Por quê? Então, respondam como devem ser as coisas para as formigas e respondam por quê. Número 6. Segundo o poema, como a formiga deve enxergar? Então, segundo o poema, como a formiga deve enxergar? A rosa, o espinho, a gota d'água, o pingo de chuva, um pauzinho boiando, o bico de pão, o grilo e uns grãos de sal. E por último, a número 7. O que você achou do poema? Justifique sua opinião. Então, pessoal, vocês vão responder o que vocês acharam desse poema. Se gostaram, o que vocês entenderam, justifique a sua resposta, tá bom? Dê a sua opinião. Então é isso. Bons estudos para vocês e leiam bastante o poema, tá bom? Ler ajuda muito no aprendizado de vocês. Bons estudos!